Estamos de volta com o Filosofando, hoje falando sobre filosofia da religião, sob o olhar da filosofia espírita. Professora Sônia, o que é religião, o que é crença, qual a diferença entre elas? Então, Márcia, analisando mais assim aprofundadamente essas questões, nos parece que ao longo da história o ser humano mais desenvolveu crenças do que o próprio sentido religioso que carrega consigo, que é o sentido devocional a um ser superior a ele ou a seres superiores a ele. Então, para que a gente possa, eu já defini no primeiro bloco que é religião, segundo a fala de Emile Durkheim. Sem dúvida nenhuma que o Espiritismo também nos coloca de uma forma bastante interessante o que é religião, que é no sentido de nós cultuarmos uma crença, né, de forma ritualística, com um sacerdócio, com um corpo de pastores, ou enfim. Se nós formos enumerar hoje essas crenças, nós poderíamos dividi-las didaticamente em alguns aspectos que eu vou enumerar aqui. Por exemplo, as religiões abrâmicas são todas as religiões monoteístas, né? Quais sejam o judaísmo, catolicismo ou cristianismo e o judaísmo e todas as suas derivações. As religiões dármicas, que são hinduísmo e budismo, as religiões ou crenças taoístas, confucionismo, shintoísmo, etc. E as modernas, cultura racional, nova era, Seixonoye, Wicca nos Estados Unidos. Então, nos parece que esse impulso devocional fez o ser humano criar religiões nos quais ele acredita com base nas suas crenças. Crenças essas que remontam lá atrás à construção da mitologia onde quer que ela pudesse estar sendo elaborada. Então, eu gostaria de dar uma definição aqui de crença, que é uma definição um pouquinho mais longa, mas que vai nos ajudar a refletir a esse respeito. Crença. Em filosofia, mais especificamente em epistemologia, crença é uma condição psicológica que se define pela sensação de veracidade relativa a uma determinada ideia a despeito da sua procedência ou possibilidade de verificação objetiva. Logo, pode não ser fidedigna à realidade e representa o elemento subjetivo do conhecimento. Pode também ser entendida como sinônimo de fé. E assim como qualquer manifestação de fé, acompanha absoluta abstinência à dúvida, pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e lógica conceitual. Ou seja, tendo a fé, crença, é possível duvidar e crer ao mesmo tempo. Apesar de linguisticamente consensual, a definição de tal expressão tem sofrido mudanças substanciais ao longo dos séculos, tendo sido definida de formas diferentes em diferentes períodos, ora como convicção dissidente da razão, ora como convicção racionalmente fundada. Platão, iniciador da tradição epistemológica, opôs a crença, ou opinião, doxa em grego, ao conceito de conhecimento como modelo de explanação contrário às premissas relativistas sugeridas pelos sofistas que abordavam as crenças, opiniões e o conhecimento de forma indiscriminada, reduzindo a verdade à conjectura de interesse individual. Então, Márcia, como nós pudemos ver, existe uma diferença muito grande entre fé racional, né, ou raciocinada, como nos propõe o Espiritismo, e a simples crença que elabora as religiões. Essa seria a diferença entre religião e crença? Essa seria a diferença entre religião e crença e entre a religiosidade espírita que nós estamos nos propondo a desenvolver em toda essa série de programas agora.
né? E esse sentimento devocional que você falou no bloco anterior, ele é comum a todos os homens ou é só próprio das religiões monoteístas? Só essas religiões levariam a esse sentimento? Não, veja só, quando eu falei sobre as outras crenças ou religiões que surgem na Indonésia, na Austrália e tantas outras, e remontando um pouquinho ao nosso passado mais remoto, nós vamos ver que esse sentimento devocional vai sendo desenvolvido a partir da observação que o ser humano pré-histórico faz dos fenômenos naturais. Então, como ele não tem uma explicação lógica, ele atribui a um ser superior, que ele não sabe explicar o que seja, nem quem seja, porque ele ainda não tem a capacidade de abstração. O sentido de divindade, a abstração, começou a ser desenvolvido pelo próprio Espiritismo. Quando nós vemos lá a definição da questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, não o que e nem quem, mas que é Deus, em francês. E os espíritos nos dizem que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, isso é um sentido absolutamente abstrato. Sim. Né, que o homem pré-histórico não tinha a condição de estar sequer elaborando, pensando, né, ou recebendo em forma de revelação. Então, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, esse sentimento devocional foi sendo desenvolvido através das crenças. Crença de que o trovão é um Deus, de que o raio é um outro Deus, de que os sentimentos humanos são bancados por divindades, né? Então, nesse sentido, nós vemos toda a criação das mitologias, né, da mitologia grega, depois a mitologia romana, que se baseia na grega, a mitologia que foi construída em cima de mitos nórdicos, né, como, por exemplo, Beowulf, que é um grande herói da Dinamarca, da Suécia, da Escandinávia, né? Com base nesses mitos também, o psicólogo Carl Gustav Jung vai construir os seus arquétipos coletivos que fazem parte do nosso psiquismo de profundidade e que nós projetamos no nosso cotidiano e que o cinema traz cotidianamente sempre à baila nos filmes que elabora sobre os heróis mitológicos e tudo mais. Faremos um breve intervalo e voltaremos continuando com esse tema. Pois não. O Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.